Olá, povo querido de Deus, segundo dia do nosso Super Ano Bíblico 2023 e hoje vamos passear no capítulo 4, 5 e 6 do livro do Gênesis. Entre outras coisas, analisaremos a história de Caim e Abel e perceberemos aqui uma exclamação por parte da Eva no início do capítulo dizendo adquirir um varão com auxílio do Senhor, que no original hebraico é como se ela estivesse exclamando que o Messias estava diante dela. Imagina só, da semente da mulher surgiria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e ela já começou a imaginar que Caim seria exatamente este que esmagaria a cabeça da serpente. Qual não foi a frustração desta mãe ao perceber o desenrolar da história? Caim começa acalentando em seu coração o mesmo sentimento que levou Satanás à rebelião no céu. Exatamente. Você percebe que Deus constitui um caminho para que o ser humano pudesse reencontrá-lo. Caminho através do sacrifício do cordeiro. Caim sabia muito bem disso. Adão, o seu pai, lhe havia orientado concernente à necessidade do sacrifício do cordeiro e que através do cordeiro o homem buscaria a reconciliação com Deus. Ao invés de submeter-se ao plano de Deus, Caim constrói o seu próprio caminho, como se estivesse querendo acreditar na salvação pelas obras, porque de fato é isto que está sendo evidenciado. Ao invés de acreditar no caminho através do cordeiro, ele quer construir o seu próprio caminho por intermédio das obras. Ao invés de acreditar no caminho através do cordeiro, ele quer acreditar no caminho através dos frutos da terra, caminho este construído por ele mesmo. Como conhecendo o sistema de ofertas, como conhecendo o fato de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ele procura construir uma outra estrada de acesso a Deus. Não funciona. Ele não se submete à vontade de Deus para se submeter à sua própria vontade. Isso descaracteriza Caim como um adorador fiel, porque o adorador fiel não faz o que quer. Deus pede cordeiro, eu não vou vir com hortifruti granjeiros. Se Deus pediu cordeiro, cordeiro é. E o Caim constrói então o perfil de um adorador insubmisso, que não adora a Deus do jeito que Deus quer, mas quer adorá-lo do jeito que ele acha melhor. E tem muita gente que hoje está nessa direção, vivendo em função do que o seu coração manda e não em função da vontade de Deus. Nem sempre o que o teu coração pede é o que Deus está pedindo. E aí surge uma pergunta: você vai obedecer ao seu coração ou obedecer à vontade do Senhor expressa através da sua palavra? Isso definirá se somos adoradores de verdade ou não. Caim apresenta os produtos do seu trabalho, como se fosse um favor que ele estivesse fazendo a Deus, faz o sacrifício com uma obediência parcial, não o que Deus pediu, mas o que ele desejou. Resultado, ele tinha uma aparência exterior de adorador, mas ele foi rejeitado. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Por mais que fosse de coração, se o que você faz não é o que Deus pediu, o que é de coração não justifica. Não justifica. O errado não é validado somente porque fazemos de coração. O que é errado. Ou seja, na verdade, só estaremos fazendo certo se for aquilo que Deus pediu. Nossas intenções não qualificam o erro como sendo algo verdadeiro, que isso fique claro. Então temos aqui duas classes de adoradores: aqueles que confiam em Deus, confiam no Cordeiro, e aqueles que confiam em si mesmo, tal qual Caim. Diz a Bíblia que Caim ficou irado com o seu irmão por este não ter se unido a ele. A descendência de Caim não respeita a decisão do outro. O que estamos vendo é que Caim acalenta uma inveja quanto a Abel, questionava o trato de Deus, e Abel alegou que Deus era bom. Afinal, os seus pais haviam sido poupados, eles estavam vivos mediante a graça oferecida no sacrifício do cordeiro.
Caim matou porque suas obras eram más e as de Abel eram obras justas. O que isso significa? O que foi anunciado anteriormente: inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. O que estamos vendo aqui é a semente da serpente sendo representada por Caim e a semente da mulher sendo representada por Abel. E no cenário do grande conflito, o que o diabo faz? Tenta matar a semente da mulher através do assassinato de Abel. Diante deste quadro, Deus suscita a semente da mulher através de Sete. Tanto é que a Bíblia diz que voltou-se a invocar o nome do Senhor através de Sete. Perceba o cenário do grande conflito, a intriga entre as duas linhagens sendo colocado em evidência. E aí, o Deus pergunta para Caim: que fizeste ao teu irmão? Ei, o sangue do teu irmão clama a mim. Anteriormente, Caim havia questionado: acaso sou eu guardador do meu irmão? Sim, nós somos responsáveis pelo bem-estar uns dos outros. Afinal de contas, é por isso que nos chamamos irmãos. É por isso que somos povo de Deus, família de Deus. Caso contrário, não somos nada disso se não nos importamos uns com os outros. Somos guardadores uns dos outros, sim. A Bíblia coloca isso em evidência. E diante disso, Caim é questionado por Deus: o que você fez? O sangue do teu irmão clama a mim. Você já sabe que sangue não clama. É uma linguagem figurada para caracterizar que uma injustiça foi feita e precisa ser corrigida. Caim recebe um sinal, e eu quero que você entenda que esse sinal, na verdade, que ninguém estava autorizado a retribuir a ele aquilo que ele havia feito. Ou seja, ninguém devia se achar no direito de matar a Caim. E tem muita gente que caracteriza erroneamente este sinal, que na verdade era um benefício a Caim, para que ele não sofresse aquilo que ele mesmo havia imputado sobre Abel, a fim de que o ser humano não praticasse justiça com suas próprias mãos. Caim recebe uma maldição? Sim, porque sobre ele estaria o legado de estar construindo a descendência da serpente. Pode haver uma maldição maior do que esta? Muitas pessoas julgam ser esta maldição questões relacionadas à etnia, ou como se todo um povo e uma geração a partir de então sofresse tal marca de maldição. Todavia, a Bíblia não fala que marca seria esta, e ainda por cima, as gerações de Caim foram indivíduos que Caim se casou, Caim teve filhos, a sua família cresceu, ou seja, não era uma maldição hereditária, mas era alguma coisa que o marcaria como sendo o indivíduo que estaria caracterizando a linhagem do mal ao invés da linhagem do cordeiro. E chegamos ao capítulo 5, e antes de adentrarmos a genealogia de Adão, percebemos que os frutos relacionados à atitude de Caim se tornaram frutos horrorosos: crime, corrupção, que inundaram a terra por intermédio do ser humano buscando construir a sua vida sem orientação divina. Não submissos ao Cordeiro, se tornaram homens criminosos, corruptos, e essa maldade passou a dominar a superfície da terra. Qual é a saída então? Voltarmos imediatamente ao Cordeiro. Entramos no capítulo 5, na genealogia de Adão, e percebemos que viveu 930 anos este servo do Senhor. Nossa, muito tempo, pastor. Não, pouco tempo comparado ao desejo de Deus concernente à longevidade humana. Deus não nos criou para vivermos 930 anos, Ele nos criou para vivermos eternamente. 930 anos pode parecer muito aos nossos olhos, mas sob a perspectiva de Deus ainda é pouco, porque Ele quer dar eternidade para mim e para você. As características da raça antediluviana se tornam evidentes: homens fortes, altos, inteligentíssimos, todavia bárbaros. Eram inteligentes, mas não sábios, porque estavam se afastando de Deus. Você observa a linhagem de Deus suscitada através de Sete. Você observa que a descendência de Caim, que fez com que o ser humano se tornasse cada vez mais mau, está evidente através de Lameque, que é aquele que introduz a poligamia, e este faz parte da descendência de Caim, que não quer saber de Deus.
se tornaram homens violentos. Um homem matou o outro porque simplesmente pisou no seu pé. Olha só, estando distante do Cordeiro, como se torna a condição humana. Durante séculos, Adão comunicou o seu saber, não tinha livros, mas uma memória privilegiada, e fez transmitir de geração após geração a geração comentários a respeito da bondade de Deus, da instrução de Deus, da luz, do conhecimento que desde o Éden ele havia obtido e estava transmitindo isso de geração após geração. Você percebe que Enoque está incluso dentro dessa genealogia existente, uma linhagem santa que aprendeu com Adão, alcançou uma experiência mais elevada de comunhão com Deus. Depois que teve seu filho aos 65 anos de idade, essa experiência se tornou ainda mais intensa, porque teve agora o vislumbre da compreensão como é relacionamento de pai com filho, e entendeu um pouco melhor como Deus oferece o seu filho em sacrifício para a raça humana. Tinha uma noção clara e definida do plano da redenção, não se transformou num eremita como alguns acreditam, mas tinha revelações especiais de Deus, e tornou-se um dos homens mais humildes da terra, tal homem chamado Enoque. E aí, com essa ligação íntima com Deus, enxergava a necessidade de cada vez se aproximar mais de Deus, porque assim, quanto mais de Deus eu me aproximo, mais de Deus eu quero chegar. O poder de Deus era sentido em suas palavras, algumas palavras eram até duras, mas necessárias, e muitos se converteram por intermédio do testemunho de Enoque. E a Bíblia diz que ele já não era mais, porque Deus o tomara para si. Todo indivíduo que vive em grande intimidade com Deus, como Enoque, tem o seu destino certo, estar vivendo ao lado do Deus eterno. Chegamos a Gênesis 6, a corrupção do gênero humano se torna evidente. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos de Deus são estes que seguem a orientação desde a linhagem de Abel, continuada por Sete, e os filhos dos homens são estes que compõem a linhagem de Caim, que rejeitam a vida sendo regida pelo Cordeiro, rejeitam a expiação dos pecados através do prometido Messias, semente da mulher. E aí temos duas linhagens, nada mais nada menos que os filhos de Deus e os filhos dos homens, semente da mulher, semente da serpente. Você observa que durante 120 anos, o versículo 3 nos aponta, Noé pregou. O arrependimento de Deus é a tristeza por ver o que aconteceu com a raça humana que tão degradada estava por meio do pecado. A Bíblia diz no verso 8 que Noé achou graça. Em meio ao caos, a graça de Deus se manifesta. Não importa o caos deste mundo, a graça de Deus pode alcançar você. Assim como Noé achou a graça de Deus encontrou Noé, a graça de Deus pode nos achar neste momento também. Os animais foram colocados dentro da arca por ordem de Deus, foram obedientes ao Senhor, enquanto muitos seres humanos não aceitam o convite divino. O dilúvio acontece, tudo isso para recomeçar a raça humana. Deus está nos propondo um recomeço. Você aceita isso em nome de Jesus? Eu aceito, então que haja um dilúvio de bênçãos na minha e na sua vida também, em nome de Jesus. Um abraço.